Olá, sejam muito bem-vindos ao Cash Empreendedor Histórias que Transformam. Estamos aqui, eu e a Márcia Santos. Olá, gente, tudo bom? Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje estamos aqui com um convidado. Gente, vocês vão amar. Eu vou ler uma pequena parte da história dele, mas eu vou deixar que ele mesmo fale algumas coisas. Ele é o Wilson, corretor de seguro há 22 anos, tá, meu povo? Não foi de ontem, não. E aí ele frisou, muito feliz com a profissão, titular de uma corretora de seguros há 10 anos que atua em todos os ramos. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e eu quero que você fale um pouquinho sobre o Wilson Corretor. Certo. É muito prazeroso atuar nessa profissão, porque é uma profissão para pessoas sérias, capazes, qualificadas e que respeitem o seu cliente. Nós somos corretor do cliente, não somos corretor de seguradora. Olha que interessante, Forte isso, né? muito forte. Como que começou? Como que o senhor começou nessa profissão? Recebi um convite para visitar uma corretora de seguros, com a possibilidade de atuar já como vendedor de seguros naquela época, né? Não tinha o curso de corretor de seguros ainda. E foi paixão imediata. Eu lembro que comecei e 3 meses depois eu já estava ministrando um treinamento de seguro. Olha, Olha, Exato. É o quanto que é interessante, porque tudo nos seguros é regulado, né? Então, é muito prático atuar por conta disso aí, dessas condições, né? Da mesma maneira como, por ser regulado, é muito sério, tem que haver respeito ao consumidor. e tem muito disso no mercado, né? As pessoas desconfiam quando se fala de seguro. Pois é, a desconfiança é decorrente da falta de conhecimento, né? Porque, como eu já pronunciei que o corretor é corretor de seguros do cliente, não é das seguradoras, Sim. as seguradoras são obrigadas a atuar através de corretor, por lei, né? Tem uma lei que rege a profissão e a profissão foi criada para atender uma demanda do cliente. Lá nos anos 60, 70, quando foi criada a profissão, era a seguradora que detinha todos os conhecimentos de seguro e o cliente que não sabia nada de seguros. Era necessário que houvesse ali um intermediário que assumisse essa responsabilidade de orientar, conduzir, provocar, certo? E só que a profissão foi criada e, junto com ela, estabelecida toda uma responsabilidade sobre isso aí. Qualquer erro ocorrido numa relação de seguros, a responsabilidade primeira é do corretor. Olha só, isso é algo que a gente geralmente não tem essa informação, né? sim, isso é importante. Então quer dizer que um corretor é digamos assim, um advogado do cliente dentro do processo, um advogado de defesa do cliente. Ele vai orientar, vai argumentar. É isso mais ou menos? Em princípio, ele é um consultor, Certo. porque você sabe que precisa de um seguro, mas não sabe de que maneira contratar o seguro. Sim, Então, o corretor de seguro vai ser um consultor. Ele vai lhe fazer perguntas, né? Das coisas mais simples, por exemplo, você vai fazer o seguro de um automóvel. Não é um produto que está na prateleira que você vai lá e diz assim, quanto é? As pessoas às vezes perguntam assim, ó, quanto que é o seguro de um carro modelo tal? Não do tem nada, tabela, assim, vai e não tem pergunta. tabela de preço. Seguros têm uma, um conjunto de coberturas que podem ser contratadas de uma forma ou de outra, de acordo com essa consultoria e o entendimento do cliente, porque prevalece o entendimento do cliente. Entendi, Certo. isso é muito Então, vamos lá. interessante. O que a gente mais ouve falar no mercado de seguro é sobre o seguro de vida. E as pessoas geralmente acham que o seguro de vida, ele só serve unicamente para cobrir morte. Eu diria que não é seguro de vida, é seguro para a vida. Explique isso pra gente. Pelo seguinte, imagina que hoje seguro de vida, já de muito tempo, né, não é de hoje, de muito tempo, o seguro tem coberturas para
o momento em que você está em vida. A invalidez é uma delas, né? Muito comum, tipo assim, você tem um seguro, fez um seguro e teve uma invalidez. Você vai receber indenização por invalidez e o seguro para a vida vai continuar existindo, né? Até que haja um óbito, o seguro de invalidez vai estar valendo. Para as mulheres, principalmente, tem a cobertura de doenças graves, né? Você pode, de repente, ter muito caso de CA, Sim, né? Nos homens também, no caso de próstata, por exemplo, é uma indenização que ela ocorre no momento em que possa acontecer um diagnóstico. Pelo diagnóstico comprovado, a pessoa já vai receber a indenização pelo diagnóstico da doença grave e permanecerá tendo a cobertura de invalidez e de morte, certo? E certo. quando a gente fala a palavra morte, né, Pesa, incomoda, é mas pesado. não temos outro caminho. Vai Ixi, para lá, outro eu caminho. tenho uma curiosidade. Diga. Olha, gente, uma curiosidade para vocês. Ele não gosta que eu chame de seu Wilson. Vocês acreditam nisso? Agora eu vou lançar uma curiosidade para ele. O mundo dos seguros, eu comecei a descobri-lo, né? Então, tem coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Na sua concepção de 22 anos de corretor, qual o seguro mais diferente que existe? Olha, se não me engano, na época que a Carla Pérez estava no auge, ela fez seguro do bumbum. Ah, Então quer dizer que eu posso fazer seguro de algumas partes do meu corpo que eu Pode. goste muito? Os jogadores de futebol, por exemplo, têm o seguro deles é principalmente das pernas. Olha que gente, eu não interessante. Você sabia sabia disso. isso, disso, gente? Eu não sabia, gente. Exato. Eu também não sabia. Um odontologista, ele precisa das mãos, não é? Sim. Se perder a mão, invalidez total. Sim, Ou se perder simplesmente o o polegar. polegar, porque o polegar é a pega, né? Uhum. Certo? Se perder o polegar, a indenização é quase que total. Certo? Eu estou em choque, eu estou Então, em êxtase aqui. Pessoal que está aí do lado, a gente aqui já batizou esse momento, um momento polêmica. Sempre tem aquele momento polêmicazinho aí para a gente mexer com a audiência. Eu quero fazer uma pergunta do nosso momento polêmico. O mundo de corretores é um mundo muito acusado, né? O pessoal julga, fala, não dá certo, não faz seguro não, tu não recebe, é enrolado. Como é que você vê isso com 22 anos de profissão e já tendo a sua corretora há 10 anos no mercado, né? Como que a gente consegue mostrar que não é isso? Porque uma pessoa com 22 anos, para ela se manter, é muito bom no que faz, senão não estaria mais. com Como que você certeza. conseguiu driblar essa ofensiva? Tá, é o seguinte, primeiro é muita falácia, né, da questão de não indenizar, né? Sempre que alguém diz assim, eu não faço mais seguro porque eu fiz uma vez e não recebi a indenização, fala assim, traga o processo para mim que você vai receber, se estiver tudo correto, Olha aí. certo? A atividade já está tão bem regulada que as seguradoras indenizam fatos fraudosos simplesmente porque não conseguiu comprovar a fraude. Olha, que A gente coisa, olha, né? a gente olha para a fraude, não conseguiu comprovar, a seguradora paga. Ela não Mesmo pode negar. sabendo que é fraude, Mesmo sabendo, mas não tem como não tem como comprovar, provar. entendeu? Então é muita falácia essa questão de que o seguro é complicado, na hora de fazer é fácil, na hora de receber é complicado, é difícil, não recebe, não é verdade. Tipo assim, eu estou colocando aqui o meu título de corretor de seguros, a minha SUSEP em jogo numa questão dessa aí. Se alguém tem um seguro que não recebeu porque a seguradora não quis pagar, pode trazer para mim, né? Olha aí. E aqui nós temos um sindicato, está sendo reestruturado agora, nós temos uma associação de corretores que também trabalha, tudo em benefício do cliente. Desafio lançado, tá? Se você aí em casa tem um seguro que você julga que não deu certo por algum motivo, tá aqui o cara.
Procurem o seu Wilson, que ele vai desenrolar o processo para você. Isso aí é muito importante, porque às vezes as pessoas falam e nem têm o entendimento. Não sabe, simplesmente jogam no ar, julgam, né? E não sabe o porquê que não foi, que não saiu seguro, porque que não foi, Tem né? aquelas opiniões de terceiros, Exatamente. né, que falam, às vezes de repente ele não recebeu ele não foi assegurado, né? Como é que se fala isso? Como é que se fala, seu Wilson? Quando a pessoa não recebeu o benefício do seguro, digamos assim. E aí, às vezes, vem um terceiro e fala assim: ah, mas você não recebeu porque isso aí é enrolado. Às vezes, o terceiro ele nem sabe de nada de um processo, de como é feito, né? Quais são as leis. E aí tá Exatamente. falando, e aí começa, né? Um falando pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, e aí tem uma fama. É justamente por isso que, tipo assim, a gente fala da falácia, fala dos boatos, né? Sim, Eu tô tratando do seguro com a pessoa certa, que é o corretor. Certo. sim. Mas o meu vizinho disse que não é assim. Porque o seu vizinho, às vezes, ele é especialista de nada. Seu De nada. Ele é Wilson, especialista de nada. que horror, É Brasil! verdade. É muito, olha, a gente ter um profissional qualificado, profissional mesmo, é muito importante, porque tanto na hora da contratação do seguro, quanto quando acontece algum problema e a gente precisa da orientação devida de como recorrer à situação, né? Então, o nosso conselho, a gente deixa aí para você de casa, Sim. tenha um profissional qualificado. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. A gente falou agora há pouco sobre seguro de vida. Eu perguntei qual o seguro mais inusitado, né, que o senhor conhece. Temos o seguro de carro. Profissão. Existe algo que seja extremamente necessário que a gente desconheça? Falamos também aí do médico, né? Se perdeu o polegar, tudo e tal. Mas vamos falar de cabeleireira, de estética, que é um ramo que está muito em alta, né? Ela pode assegurar só a mão dela, porque é importante. Existem alguns protocolos dentro do local de trabalho dela que pode ser assegurado, algum protocolo, alguma coisa que, se ela fizer errado, beneficia a ela e a pessoa, injetáveis, digamos assim, que hoje está muito em alta injetável, né? Sim. Beneficia a pessoa também. Existe esse tipo de seguro? Existe, veja bem. Ocorreu um acidente de trabalho, né, envolvendo uma cliente, e a cliente vai fazer a reclamação judicial. Uhum. Se aquela instituição tiver um seguro com cobertura para risco cirúrgico, risco de operação, tá? Dentro do valor que tiver contratado, a pessoa vai poder ser indenizada. Só que é preciso que se passe para um processo legal. Certo. Ah, eu falei que você me provocou um problema. Eu tenho que comprovar o problema judicialmente. Sim. Comprovado judicialmente, você vai receber a indenização. Então, vamos aí colocando dentro do ângulo da pergunta que você fez. Eu tenho um estabelecimento que presta esse tipo de serviço, tá? Que passa, inclusive, por tratamentos invasivos, tá? Eu preciso ter o meu seguro profissional para proteger, para me proteger profissionalmente, e tem que ter o seguro de estabelecimento, certo? Porque pode também ocorrer de um colaborador cometer uma falha, um erro qualquer, e isso aí provocar uma indenização, né? Então, quem que vai cobrir esse prejuízo? Vai ser o CNPJ, não Exato. vai ser o CPF do profissional, Era isso que eu ia perguntar entendeu? também. Então, digamos que eu tenho uma clínica de estética, eu vou lá. Seu Wilson, olha, eu preciso fazer um seguro para minha clínica e eu quero que cubra, inclusive, meus colaboradores fazendo os procedimentos. Existe esse seguro, então, né? Existe. Então, a Raíssa está dentro da minha clínica, por algum motivo, um colaborador fez algum erro, né? Que é humano, acontece. Uhum. E, sei lá, danificou ela de alguma forma, o rosto, o corpo. E aí a Raíssa ficou muito chateada. Não, Raíssa, calma, a gente vai ver o que pode fazer, vamos te indenizar. Eu que recorro ao meu corretor de seguro e ele vai me orientar devidamente como fazer. É isso? Primeiro fato é o seguinte: aconteceu um dano,
certo? Que é de responsabilidade civil. Pronto. Todo dano de responsabilidade civil tem que ter uma ocorrência policial para poder registrar isso aí. Sim. Então, a primeira coisa que a pessoa que está recorrendo vai ter que fazer é já É fazer esse fazer registro. um registro civil, tá? Isso aí vai ter que ser passar por uma análise judicial para poder dizer, não basta ele dizer assim, ó, imagina só se as seguradoras pagassem indenização de todo mundo que diz assim, eu fui prejudicado, entenderam? Sim. Então, e falando sobre a questão do dano, a pessoa pode ter escorregado. Você acabou de fazer a limpeza, tal, o piso está meio escorregadio, a pessoa escorregou, bateu, quebrou um braço. Responsabilidade civil do estabelecimento. A gente vê muito isso Responsabilidade acontecer. civil do CNPJ. Olha, muito bem. E aí, no caso, a pessoa que escorregou é indenizada. Sim, sim. Eu acho que eu preciso de um seguro. É porque assim, são coisas que às vezes fogem do controle da gente. A pessoa coloca a plaquinha lá, proibido passar molhado. Eu, enquanto consumidora, passo bem do ladinho, não passo lá, escorrego, caio. Não, é culpa de quem? Eu não tenho culpa, eu escorreguei. O supermercado Perdeu, ou sei lá, qualquer lugar, não perdeu tem o direito culpa. civil. Eu tenho ali uma placa dizendo assim, é proibido seguir em frente. Você segue em frente, é atropelado. Acabou. Olha. Eu não vou ser indenizada nesse caso, gente. Pois é, entende? Se tem uma placa ali de observação de que, olha, não transite aqui, estamos em limpeza. Você vai e passa no local que está fazendo limpeza? Mas aí existe todo um protocolo para descobrir que o erro foi meu. Com Que eu certeza. passei no local que não era para eu Com passar. certeza, tipo assim, ali, toda causa tem prós e contras, né? Tem um reivindicando e tem o outro contestando, né? O outro até concordando, mas concordando dentro de limites, porque Certo. muitas das vezes as pessoas querem uma indenização além do que poderia ser, né? E isso aí está lá a justiça para definir, ó, não, o custo dessa indenização aí é custo tal, entende? Então, tudo em seguro é visto do ponto de vista legal, né? Quando você recebe uma pólice de seguro, tem lá escrito assim, declaro que tudo que consta nessa pólice aqui foi definido e acordado junto ao corretor e tal. Assina o corretor e assina o cliente, né? Hoje, quando simplesmente o fato de você receber a pólice e não reclamar, é como se você tivesse assinado. É. Você concordou. Senão você pegava a pólice e imediatamente devolvia ou cancelava. Entende? Sim. Então, do ponto de vista legal, tudo isso aí tem que ser observado. Eu disse, não, mas eu não assinei nada. Aí está pagando? Está pagando. Ou já pagou? Já pagou. E não observou que você estava pagando? Entenderam? Entendi. Então, a regulação dessa atividade ela é muito, muito, muito séria, sabe? Uma atividade como a nossa aí, que move com um percentual significativo do PIB nacional, certo? E aí a gente vai ver, por exemplo, assim, cidades onde determinados tipos de problemas são mais comuns, né? As pessoas já têm uma experiência maior sobre o tipo de atividade que desenvolve, né? O trajeto que faz, uma série de coisas envolvidas nisso aí fazem mais seguro, né? Não, tranquilo, é tudo muito tranquilo, né? Tem uns não clientes que dizem assim, Não, cliente. eu não faço seguro do meu carro porque só eu que dirijo devagar, com todo cuidado, não avanço sinal. Aí o carro dele está parado na porta de casa, vem um caminhão velho e acaba o carro dele. Vocês ouviram isso, gente? Vocês caminhão. ouviram essa parte? Olha o quão é importante a gente ter um profissional que entende aqui. Deixa eu fazer mais uma perguntinha para ele, porque quem está curioso sou eu. Como eu pergunto, gente, fraudes. A gente vê muita gente falar sobre fraudes, inclusive de vez em quando aparece a nível nacional. Uma vez eu lembro de um caso que me marcou muito,
que o rapaz cortou, decepou, acho que esse é o nome, né? O dedo dele, que colocava aliança, e alegou que ele foi abordado por bandidos e o cara não conseguiu tirar a aliança, cortou para levar a aliança dele. E o seguro descobriu que ele fez isso para receber o seguro, só para vocês verem, né? Gente. Então a gente sabe que tem toda uma investigação ali. Essas fraudes, elas são muito comuns mesmo. A gente não pode falar que são ir para esse extremo de que é De que é comum. totalmente comum isso aí, não. Mas as fraudes existem, Sim. né? E é como eu lhe falei, esse caso aí, por exemplo, foi descoberto, Uhum. né? Teve um caso lá em São Paulo que foi muito mostrado a nível nacional pelas emissoras de televisão, Sim. que o cidadão estava endividado e ele pediu para um amigo dele ir num determinado local e cortar a mão dele, tirar a mão fora. Ele recebeu a Nossa. indenização, que se não me engano, nessa época ela era R$ 300.000, alguma coisa assim, e ele saldava as dívidas dele e tudo mais. E foi comprovado, ele Perdeu a mão. respondeu um processo. E não recebeu. Ai, meu Perdeu a Deus. mão, senhor, não é para rir. Perdeu a mão, recebeu o processo e não foi indenizado. Gente, que horror. Então é o seguinte, nesse ângulo bem aí, as seguradoras contabilizam o custo da fraude e o honesto paga a fraude. Entendeu? Entendi. Tá? Então, assim, ó, ela sabe que, de acordo com as estatísticas, que elas pagam, vamos considerar aí, 13% de fraude. Sim. Número horrível que eu fui achar, hein? Aí, é, esse percentual aí, ela joga no custo do seguro. Sim. Consequentemente, quem não frauda está pagando esses 13%. Entendeu? Então, por isso que a gente não tem que corroborar com fraude, Sim. né? Esconder fraude. Na verdade, é Né? eticamente errado, né? De qualquer O forma. corretor de seguros pode perder a carteira de corretor se a seguradora comprovar que houve a fraude com colaboração dele. Nossa, é ainda mais pesado É mais isso. pesado. É. Mas eu acho que é justo isso, né? É É. justo. Sim. A gente vê um país entrando, assim, se afundando de tanta fraude. O Sim. INSS é um exemplo disso. É uma instituição aí que está meio complicada de tanta fraude que tem. Olha a polêmica, Márcio. É verdade. É Voltamos aqui. É complicado. Voltamos aqui que eu não tenho advogado, gente. Pois é, Socorro. mas é importante falar sobre isso aí, justamente para a gente ver aquela questão que a gente falou no início, né? Sim. Que é um procedimento sério, legalizado, Certo. regulado, tratado com seriedade. Sim. E se a seguradora paga fraude, por Tava que ela ali. não pagaria o que está correto? Pois é. Exatamente. Entende? É sempre assim, ó. O corretor mais bem conceituado é aquele que atende o melhor possível ao cliente. Certo. Isso aí vale para a seguradora também. Então, Então, todas as seguradoras têm um ranking nacional que todos os anos é definido qual foi a melhor seguradora do ano. olha. As seguradoras correm para ter esse título, porque ela vai colocar isso na apólice, ela vai colocar no outdoor, ela vai colocar, entendeu? Sim. Então, Gera credibilidade, né? é muito, muito, muito sério. Então, se Por eu isso que eu tiver digo da minha satisfação de ser corretor de seguros. Se eu tiver um corretor foi me visitar, eu posso dizer, seu Wilson, o senhor é corretor? O senhor tem uma carteirinha para você me mostrar? Pode isso? Veja bem, não seria correto, porém, assim, nós temos no mercado, por exemplo, vamos considerar aqui em São Luís umas 100 corretoras de seguros, mas tem 1.000 pessoas que vendem seguro, que negociam seguro, né? Porque não é uma venda, é uma negociação. Negociam seguros. E essas pessoas não têm carteira. Sim. Ocorre que se essa pessoa que foi lhe atendeu através da Autovida Corretora de Seguros, eu, corretor de seguros, tenho que ter a responsabilidade de não emprestar essa autonomia para alguém que possa prejudicar minha corretora. Porque ele pode provocar problema para o meu CNPJ, para a minha SUSEP. Entendeu? Então, por consequência disso aí, né, não há
essa Possibilidade. possibilidade de você chegar, não. Só que tem pessoas que dizem assim, olha, eu só faço com Credencial. corretor oficial. Sim. Uhum, Aí eu vou ter que ir lá me apresentar e apresentar minha SUSEP para ele. Entendeu? sim. Mas os outros colegas que trabalham no ramo também, eles sabem dessa correlação jurídica, civil, de direitos e obrigações que nós temos. Né? Eu, como corretor, tenho a obrigação de chamar quando alguém vier trabalhar comigo. Olha, o critério da nossa atividade aqui é assim, 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 assim. Tem que ser respeitado, né? Muitas das vezes, quando acontece algum deslize, a gente chama para conversar para que não aconteça novamente, entendeu? Perfeito. Tirou suas Hum. dúvidas? Olha aqui, né, eu vou deixar agora tu perguntar, porque dúvidas eu tenho demais. Mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado também tinha essas dúvidas, porque o Sim. tema corretor, ele realmente ele é delicado, mas como o seu Will já explicou aqui para a gente, ele se torna delicado por falta de informação. Então, quando a gente tem a informação correta, quebra esse tabu. Exatamente. Eu tenho uma pergunta que eu acredito que tem muito a ver com o Cast Empreendedor, tem muito a ver com o público que está nos assistindo, que é justamente essa questão de empresa, né? Seguro para empresa. É, Por que que é tão importante o empresário estar assegurado? Veja bem, todo empresário, no momento em que ele gerou um CNPJ, ele passou a ter mais uma responsabilidade civil, né? Porque ele já tinha do CPF dele e agora tem do CNPJ, tá? No Sim. momento em que ele contrata pessoas para trabalhar com ele estende essa responsabilidade civil para qualquer pessoa que possa errar em nome do CNPJ dele, certo? No momento que ele está contratando pessoas, ele está contratando famílias. É um pai de família que ele está oferecendo emprego, Sim. né? A renda daquele colaborador vai de encontro à cobertura das necessidades da própria família dele, né? Aí, a minha empresa é estabelecida num ambiente físico que pode acontecer qualquer tipo de dano com ele. Então, que tal preservar o ambiente físico? Dentro do meio ambiente físico tem equipamentos. Importantíssimo seja você preservar os equipamentos que estão lá dentro. Sim. Porque se acontecer um furto ou um roubo, você vai estar tendo que repor aqueles equipamentos que são necessários ao desenvolvimento do teu trabalho, né? Sim, muito Aí importante. houve a perda de um colaborador nosso. A quem a família vai recorrer? Que não seja ao empregador. Sim. Ah, mas o empregador fez seguro de vida do empregado dele, do colaborador dele. Fique tranquilo que a senhora vai receber esse seguro de vida. Entende? Muito Fique tranquilo importante. que tudo que for necessário dentro das nossas obrigações, nós temos o cuidado de ter o seguro que dá cobertura, que se estende à família. A gente sempre diz o seguinte: o seguro de vida dos empregados ultrapassa a porta da empresa. Que lindo, que forte. É, Muito bacana isso. porque, estando dentro da empresa ou não, o colaborador vai estar coberto. Olha, Né? Não acontecem acidentes, fulano de tal caiu da árvore e foi a óbito. Ele estava no quintal de casa, subindo na árvore. Ele não está no ambiente de trabalho, mas ele está coberto. nossa, é. Isso é muito Entende? interessante. Quer dizer Exato. que eu, enquanto proprietária de uma empresa, eu posso fazer um seguro para a empresa, para o CNPJ, né? E aí, dentro desse seguro, existem algumas cláusulas que eu posso, que cobre o seguro do meu, que cobre o meu Não, funcionário? não. O seu seguro pessoal garante a estabilidade econômica e financeira sua e da sua família, Certo, certo? O seguro da empresa certo, dá cobertura à empresa, certo, estrutura da empresa, certo. equipamento da empresa e tudo mais. O seguro que eu faço para benefício do empregado
que se estende benefício à família, é um outro seguro, Certo. certo? Tá? E é interessante a gente falar também sobre custos, porque muito comum a gente fazer seguro de empresa e o seguro custar R$ 10 por vida, R$ 15 por vida, Vocês ouviram esse número? mês. Vocês ouviram esse número? Porque as pessoas acham que é um valor absurdo, geralmente. Não, Olha, isso aí. falou. Exato. Eu fiquei muito interessada. É dessa ordem. E por que que tem essa diferença de custo? Porque depende Sim. da atividade da empresa. A atividade é de maior risco para o trabalhador, o custo vai ser um pouco maior, porque a probabilidade de sinistro é maior. Sim. Uma atividade mais tranquila, custo menor, né? Além disso aí, eu fiz o meu seguro pessoal, Certo. fiz o seguro da minha empresa e fiz o seguro dos meus colaboradores. Perfeito. Está garantida a minha vida, Certo. da minha família, Sim. econômica e financeiramente. Isso aí Aham. é muito complexo. No momento que acontece o problema, né? A minha empresa que me telefonaram dizendo que, olha, houve um curto-circuito lá na tua empresa e pegou fogo. Caramba. Fala assim, ó, filma tudo, tô indo para aí. Vou fazer a ocorrência e vou comunicar a seguradora. E eu estava trabalhando Eu acho que eu quero seguro, gente. num prédio alugado. Certo. Então, isso aconteceu mesmo com você. Não, Há não, um não. exemplo Eu que você estou está dando um dando. exemplo, Tá. tá? Aí eu estou trabalhando num prédio alugado. Lá no seguro empresarial tem uma cláusula lá de aluguel, garantia de aluguel, Certo. tá? A minha empresa vai ficar parando 3 meses e eu Hum. coloquei lá 6 meses de cobertura, tá? Então até 6 meses eu vou ter garantia dos meus custos fixos. Eu recebi uma Dentro do pergunta custo aqui. fixo vai o quê? O aluguel. Ótimo. Eu recebi uma pergunta aqui de um seguidor. Eu adoro quando as pessoas participam, tá? Eu creio que você já respondeu, mas eu vou perguntar de novo. Pergunta para ele se um funcionário bateu o ponto, estiver assegurado, bateu o ponto, não estiver na empresa, caso ele sofra um acidente, o seguro cobre? Cobre. Viu, seguidor? O seguro cobre. Outras questões civis lá de relação do trabalho podem ser complicadas com isso aí. Certo. Mas o colaborador que está segurado, ele está Sim. segurado 24 horas por dia, independente da circunstância, né? Pode acontecer um fato aleatório ou outro qualquer que eu sabia que eu não devia passar numa ponte ali, qualquer coisa assim extraordinária que eu fiz propositadamente, Sim. né? Está caminhando para suicídio. Uhum. Né? Isso aí vai ser analisado, mas Certo. mesmo assim, ainda existe a possibilidade da indenização. Então, aquela loja grande que pegou fogo ali lá da forquilha, Uhum. se ela tiver um seguro, né? Pegou fogo a loja toda, os funcionários ficaram todos desesperados, tudo isso é um negócio assim irreparável na vida da gente. Também tem o lado emocional, enfim. Se ela estiver assegurada, tudo dentro dos conformes, é tranquilo Tranquila a a indenização indenização do prédio, do não, prédio. não dos empregados. Certo. Ah, tá. Não dos Não dos empregados. empregados. O prédio está segurado, né? Foi constatado que não foi fraude, Certo. né? Foi verificar lá o ponto inicial do sinistro, de que maneira que ele aconteceu, né? Aí vai ser indenizado tranquilamente, tá? E é importante que aquela estrutura lá era 10 milhões de imóvel mais mercadoria. O contratante vai receber os 10 milhões. Mas era 10 milhões, ele contratou só 5. O prejuízo vai ser rateado de acordo com o valor do que ele contratou. Se ele subcontratou,
né? Uhum. Então, olha, vejam só, quando eu estou falando de coisas, como é que é sério. Certo. Não dá para você criar uma situação de dizer assim, não, vou contratar só tanto. Não Uhum. vai acontecer nada mesmo. Não dá pra brincar com isso. Entendeu? Não Ai, dá, Jesus, não. segura, segura, né? É sério, sabe? Então, mas aí, como você mesmo falou no começo, gente, vocês, eu fiquei interessada no assunto, né? O corretor de seguro, ele é um consultor, né? Então, quando Sim. você vem me visitar, eu estou interessada em um seguro, óbvio que essas reuniões, elas sanam todas as dívidas, você explica todos os detalhes, né? Para que a pessoa realmente opte para o As que é mais dívidas não, seguro não para pagar ele. as dívidas não. Só resolver as dúvidas. A dívida você resolve. Oh, Jesus, eu já estava procurando. Será que tem seguro para dívida, gente? Sabia que tem? Viram? Agora tu precisa de seguro, amiga. Olha aí, ó. Tá vendo? Viu, gente? Ó, você Você vai, precisava de seguro, você nem sabia. Nem sabia. você vai numa loja Olha, e faz um seguro, eles oferecem para você um seguro prestamista, sim, certo? Você foi lá e comprou os móveis da tua casa todinha. Gastou lá 50 mil reais, certo, tá? Para pagar em 24 meses. certo. Nesse período, você perdeu o emprego involuntariamente ou ocorreu um óbito ou uma invalidez. A seguradora vai pagar o restante da dívida. Desde que tudo comprovado, certo? Não Certo. adianta inventar invalidez, inventar que perdeu o emprego, não. Sim. O cara sabe que ele tem um seguro prestamista que a loja ofereceu, e aí ele pede demissão do emprego. Não vai ter indenização. Foi ele quem pediu demissão. Né? Tem que ser demissão involuntária. Mas esse seguro prestamista, ele é oferecido lá na loja que eu tô comprando os móveis, né? Sim. E a gente Normalmente sempre diz oferecido. não. Oh, meu Deus. É, A gente sempre diz não para os seguros. exatamente, ó. Em loja de automóvel tem seguro prestamista, tá? É, é, eu ia falar outro exemplo aqui, mas enfim, você vê que tem cobertura para tudo, né? Tem seguro para capim. O cara tem uma fazenda, Se o meu marido me trair, tem seguro? hã? Eu não creio. Ele falou que tem seguro para tudo. Ué, custa perguntar. Se assim tiver uma traição, tem um seguro para isso, gente? Eu vou É, mas foi ele que falou, tô só representando aí meu público. Vai que, né? aí é o seguinte, isso aí é um facilitador de fraude. Você pode fazer de conta que realmente ele traiu Não, mas você, tem um enganou ato e tal. comprovado, Sim, as não. fotos, É tem fácil. seguro? Isso é fácil fazer. É fácil fazer. Ó, descarta essa aí. Então não tem não deu seguro para certo. chifre. Não, não tem, não. Que Não deu horror. certo. Até porque se tivesse seguro pra chifre, eu acho que eu ia comercializar. Eita! Eita! Não, eu acho que se tivesse, eu ia ficar rico. Eu só acho, assim, mais do que você já é. Eu só acho, né? Não sei. Vai, né? Não foi dessa vez, Márcia. Não foi Pois é. dessa vez. Ei, mas eu sou muito bem Ó. casada. Tem um seguro educacional. Olha aí, mais interessante. Eu vou perguntar ao seguro, né? Que Exatamente. Não é? Vamos Tá pro vendo? lado. vamos para o seguro educacional. Legal. Seguro educacional. É, tem instituições que tem quantidade falar de quantidade de colégios e faculdades particulares a gente não dá conta, Certo. né? São Pois muitas. E com prestações caríssimas, certo? A instituição pode contratar um seguro para garantir essas prestações, porque da mesma forma, em caso de óbito, perda de emprego do mantenedor, a faculdade ou a escola vai receber a indenização pelo ano que falta terminar ou pelos anos que falta terminar. Imagine que está lá um jovem que está fazendo
complicado para mim falar agora. Tá falando primeiro ano do ginásio, né? Que era o antigo. Aham, Eu E não ele sim, ainda tem 4 anos, 3 anos de ginásio pela frente e ainda tem mais o curso médio pela frente, sim. tá? E foi feito o seguro educacional, certo? A seguradora vai pagar todos esses anos de ensino e outra coisa, gera fidelização porque não transfere para outra instituição, Pronto. tá? Interessante, isso é muito interessante. Porque assim, a gente sempre quer os filhos da gente, né? Bem educados, né? Exato. Sim, E, assim, isso aí também é educação financeira, né? Educação Sim. econômica, né? Você não vai ter que tirar o filho da escola porque teve um problema e não vai ter como pagar mais. Entendeu? sim. Então, é assim, todas as instituições necessitariam dizer assim, olha, vamos chamar um corretor de seguros para fazer uma consultoria para a gente, ver o que a gente realmente necessita. Porque eu acabo fazendo só quando deu problema na casa do vizinho. Uhum. Pegou Ei, fogo a casa do vizinho, né? sim. Tivemos um caso aqui em São Luís de um contrato de seguro mal feito e um apartamento desses que é um por andar pegou fogo aqui no Península Nossa. e pegou fogo o apartamento todinho, queimou, danificou de cima e danificou de baixo, Eita. certo? Então, vou considerar aí alguma coisa de R$ 1 milhão por apartamento e eu contratei 500 mil. Já não vai cobrir o meu apartamento. Dentro dessa cobertura aí de 500 mil, a gente contratou lá 200 mil de cobertura para terceiros. Prejuízo do de baixo deu 300, o de cima deu 500, que o fogo subiu, ficou lá em cima. Então, por isso que seguro deve ser feito com corretor de seguros. E o corretor de seguros profissional não vai tentar colocar custo num seguro para ganhar dinheiro. Não ganha, Exatamente. porque se ele enganar um, ele perde 10. Hum, Entendeu? Então tem que ser corretor profissional. Ele vai lhe entendi. dar a melhor orientação possível. Exatamente. E Entendi. também não dá para ficar meio que, eu vou falar no popular, meio que fazendo graça para cliente, né? Cliente quer baixar preço, baixar preço, baixar preço. Não, vê aí, faz mais barato aí, e Sim, etc. E às vezes a pessoa acaba, sei lá, tirando uma cobertura ou outra e aí acaba deixando o cliente desassessorado, digamos assim. E aí o problema lá na frente pode ser bem maior, só por uma questão de, quero um desconto, pois quero é, um não vai preço mais acontecer com o corretor profissional. perfeito. Não vai acontecer com o corretor profissional, sabe? A nossa Perfeito. profissão é abençoada de tão séria que é. Eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouquinho para vocês do porquê que às vezes nós orientamos, quando eu digo nós, eu e a Márcia e o Empreendedor Academy, orientamos os nossos alunos a terem realmente noção dos seus serviços. Por isso que às vezes a gente fala, olha, talvez está na hora de você aumentar seu preço aqui para você poder comprar um produto de qualidade para entregar para o seu cliente final. Isso aqui tem tudo a ver, né, com o que a gente faz com os empreendedores. Por isso que gente, todo mundo quer algo mais barato. Quem que não quer algo mais barato? Mas será que vale a pena a tua vida? Será que vale a pena a tua empresa? Será que vale a pena, né, a forma como você gosta de viver? Isso é muito complicado mexer com isso, né? É. Com E eu certeza. quero abrir um parêntese também para vocês aí que estão assistindo a gente, que são nossos alunos, nossos seguidores. A gente teve um bate-papo muito legal antes aqui do podcast. A gente fez uma visita lá na Autovidas Corretora e foi muito bacana. Eu Sim. descobri muita coisa, assim, brincadeiras à parte do que a gente falou aqui.
É tão sério, gente, isso. Se fosse você aí, solicitava a visita de um corretor, entre em contato, solicite, sem compromisso nenhum, pelo menos para você entender o que de fato é ter um corretor sério, explicar as coisas da forma correta, da forma como tem que ser. Solicite essa visita e realmente veja o quão é importante ter o seguro, seja de vida, seja de automóvel, seja da sua casa, do seu local de trabalho. A gente vê tantos arrombamentos aí, tantos roubos, tantas pessoas desesperadas. O povo entra na loja, leva tudo, fica só o local. Parece que para-se um caminhão na porta e leva tudo. Sempre, você já ouviu, ou da sua vizinha, ou no telejornal, ou nas redes sociais, sempre tem alguém contando. Você vai querer ser o próximo? Márcia, que é isso? Tá jogando praga? Não, não é a realidade dos fatos, né? Então, assim, a gente vai estar à disposição. Caso você entre em contato, me indica o corretor que foi lá no podcast, a gente está Aí aqui à você vai disposição. indicar a Autovida, né? O Autovida, Wilson. corretora, claro. Com certeza, a gente está aqui para realmente pegar na mão de vocês, orientar o que é melhor. Estamos cercados sempre pelos melhores, tá? Todo mundo, todo profissional que nós indicamos, que o Empreendedor Academy fecha negócio, fecha parceria, porque a gente está lá junto, a gente já experimentou do trabalho, do serviço, inclusive estou fechando seguro com eles, tá, gente? Da minha ótica, vai dar certo, estamos fechando, tá? E eu queria realmente que vocês aí que estão do outro lado descobrissem, ouvissem, entendessem o quão é importante isso, muito importante mesmo, né? Perfeito. É, E como encontrar a Autovida Corretora? bem, Qual o eu acho que já contato? deve estar sendo mostrada aí minha marca, né? Sim, Nossa marca, aliás, né? Nosso telefone de contato, e-mail, certo? sim, pronto. Tá Tem o Instagram disponível também, né? 24 horas por dia, tem o Instagram da Autovida, entende? É, e sempre procurar um profissional, Olha, gente, isso é muito importante. entende? E a gente, o Empreendedor É, Academy, vai se manter à disposição. Caso vocês tenham alguma dificuldade de encontrá-lo, chamem a gente no direct do Instagram da gente, que a gente vai orientar Ah, vocês para quem tiver dúvida corretamente. também, pode colocar embaixo aí do vídeo que você está assistindo agora, nos comentários, dúvidas, que a gente caminha para que o seu Wilson possa responder. Não é seu, não com pode falar certeza. seu. Isso, ele fica bravo, não pode. É tudo tranquilo. Não adianta. Inventaram o tal do senhor Wilson aí, não tem como Pronto. escapar. Perfeito. O senhor gostaria de deixar mais alguma mensagem para finalizarmos? Olha, primeiramente, agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Eu me sinto aqui na responsabilidade de estar respondendo por todos os corretores de seguro do mercado, tá? Porque todos são importantes, Olha que cada um na sua corretora, cada um na sua atividade, né? Tem alguns que trabalham com atividades específicas. Então, acima de tudo, profissional, né? E sempre que tiverem oportunidade, convidar um outro corretor, o presidente do nosso sindicato, né, que é o José Luiz, sim. que pode vir aqui também bater Será um um papo. prazer. Muito bom, porque uma profissão como essa aí precisa ser reconhecida ao invés de ser levada à dúvida, É verdade? entende? As seguradoras, a respeitabilidade de uma seguradora é mundial, entende? A gente já viu aí prejuízos nesse alagamento lá do Rio Grande do Sul. Sim, As seguradoras pagaram mais de 20 bilhões de reais de indenização. E isso não é falado. não é? Pois é. Onde a gente viu isso? E você nunca vai ouvir dizer assim, olha, a seguradora tal faliu. Não tem como falir, porque ela é obrigada a ter um lastro financeiro para dar suporte ao que ela contrata. Tem as coisas que a gente não Entendeu? controla, a natureza tá aí, né? Exatamente. Não, diz assim, não, seguradora mais ou menos, não tem mais ou menos. É seguradora. Corretor é corretor. Que bom, gente. É muito bonito ouvir como o senhor fala com tamanho respeito e admiração pela sua profissão, pelo que o senhor faz. Isso é muito, muito bonito, né?
E é realmente motivo de muito orgulho. Eu tenho muito prazer em atuar nessa atividade. É meu café da manhã, almoço, janta, né? A gente é meio médico porque atende 24 horas por dia. Aí eu fico muito feliz. É muito lindo ver assim o respeito que o senhor tem à profissão, a admiração, o carinho que você tem com a sua profissão mesmo, né? Tem tanta gente aí que cospe no prato que come, tá lá na profissão e tá falando mal da própria profissão. E é um orgulho, realmente, poder estar sentado na mesma mesa que o senhor, compartilhar de informações tão importantes e, acima de tudo, aprender. Né? Hoje foi muito rico. Muito obrigada, Que bom. tá? Obrigado a vocês. Muito obrigada pela sua presença, pelos conhecimentos e informações adquiridas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se tiverem mais dúvidas, perguntem aqui pra gente no comentário. Foi um prazer entregar esse podcast para vocês e até mais. Tchau!